Onde esse movimento pôde ser percebido pela primeira vez? Na Inglaterra do século XVIII. E por que a Inglaterra? Porque a Inglaterra era o país que reunia as condições necessárias para isso. Tá? Primeiro ponto, né? A Inglaterra acumulou capitais durante a Idade Moderna, durante a expansão marítima. Outro elemento que garantiu essa acumulação de capitais durante esse período, né? As práticas tanto da burguesia quanto do Estado inglês foram essas aqui: a pirataria e o corso. O que é isso? Vocês devem se lembrar que o início da expansão marítima, quem dá a largada inicial são os portugueses. Desde 1415 até 1492, Portugal era, ou seja, quase o século XV inteiro, Portugal era o único país, pode-se dizer assim, a participar da exploração do Oceano Atlântico e da expansão marítima. Depois vem a Espanha e ficam esses dois países explorando comercialmente o Oceano Atlântico, seguindo mais ou menos um regulamento traçado lá em 1494, que é o Tratado de Tordesilhas, que definia que Portugal e Espanha eram os dois países que tinham o direito de explorar o Oceano Atlântico. Isso limitou a ação dos outros países. Então, holandeses, ingleses, como eles não podiam conquistar territórios no além-mar, porque o Tratado de Tordesilhas impedia isso, eles usavam uma outra prática, que é a prática da pirataria, que ocorria muito, por exemplo, na região do Caribe, né, do Mar do Caribe, porque ali havia a passagem dos navios espanhóis que vinham carregados de prata e de ouro da América. Né? E ali esses navios eram interceptados por navios piratas que assaltavam aquela carga de metais preciosos. Essa ação poderia ser tanto uma ação pirata, ou seja, um empreendimento particular, né, de piratas, como poderia ser também um empreendimento do Estado, da Marinha Mercante inglesa. Eram o corso, os corsários. Os corsários eram uma espécie de piratas oficiais que praticavam também a interceptação de navios espanhóis, portugueses, mais espanhóis, né? E roubavam essa carga e isso ficava para a coroa inglesa. Essa era uma prática. Outra prática foi a exploração colonial. Né? Apesar do Tratado de Tordesilhas, a Espanha, por exemplo, não ocupou todo o território disponível à colonização de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Então a região norte da América foi ocupada pelos ingleses, que montaram ali 13 colônias. Esse é um assunto que nós vamos explorar na próxima aula, né? E essa colonização inglesa na América, na região que mais tarde deu origem aos Estados Unidos, também gerou bastante lucro para a burguesia inglesa e para o Estado inglês. E também uma outra atividade econômica muito lucrativa foi o comércio de pessoas escravizadas, né? Comércio de escravos africanos, que foi uma atividade muito lucrativa para a iniciativa privada, né, que fazia esse comércio, essa negociação de comprar escravos em regiões africanas e vender esses escravos nas colônias americanas. Esse era um comércio altamente lucrativo e os ingleses tiveram destaque nessa atividade. Um outro fator, então, além da acumulação de capitais, devido a essas práticas e uma lógica de acumulação, junta-se a isso o que ocorreu no século XVII, a partir ali de 1640, 1642, um conflito entre o parlamento e o governo absolutista inglês, do rei Carlos I, que acabou sendo, após essa guerra, esse conflito com o parlamento. Era uma monarquia absolutista, porém existia a figura de um parlamento com caráter consultivo. Na França nós vamos ver também que havia o Conselho dos Estados Gerais, né? E na Inglaterra havia o parlamento. Só que o rei Carlos I, ele, de várias formas, ele tenta fechar o parlamento ou impedir a atuação do parlamento, que reage a essas tentativas e acaba estourando em 1642 uma guerra civil entre os defensores do parlamento e os defensores do rei. Essa guerra civil termina com a condenação do rei à morte, ele foi decapitado, e ali, após isso, se instaura um governo comandado pelo parlamento e por uma figura de muito destaque dentro do parlamento, um religioso puritano, militar, Oliver Cromwell. E durante esse período novo que se instala, que será uma república, esse período vai ser marcado por muitos avanços econômicos na Inglaterra. Por exemplo, em 1651 nós vamos ter os atos de navegação. Esse ato de navegação determina que só poderiam descarregar mercadorias na Inglaterra navios ingleses.
Você vai ter, durante esse período, a expansão do domínio colonial inglês, por exemplo, na região do Caribe, né? A Jamaica é anexada ao Império Colonial Inglês nesse período. Nós vamos ter muitos investimentos na indústria naval nesse período, e a Inglaterra, a partir daí, se torna, então, a maior potência marítima. Nós estamos falando da metade do século XVII, da década de 1650, 1660. Em 1689 é que a gente tem o fim dessa série de revoluções inglesas, e em 1689 se estabelece o modelo de monarquia constitucional parlamentar que a Inglaterra tem até hoje. Então se estabelece ali uma certa estabilidade política que contribui também para o desenvolvimento econômico. Com o detalhe que, nesse momento, o parlamento passa a dividir com a coroa o poder executivo, o poder de governo. E esse poder de governo, executado pelo parlamento, é um poder de governo da burguesia. Por isso que nós dizemos que as revoluções inglesas do século XVII, elas possibilitaram as transformações que vão acontecer no século XVIII, porque é o momento em que a burguesia chega ao poder na Inglaterra. E essa burguesia, obviamente, vai desenvolver ali políticas econômicas, leis. Lembra das estruturas que a gente falou no início, né? Você vai ter uma infraestrutura política que vai criar leis, políticas que vão beneficiar os interesses econômicos daquele grupo. Né? E é isso que acontece também na Inglaterra desde o século XVII. Um outro elemento que contribuiu para o pioneirismo inglês na Revolução Francesa é o próprio modelo, a estrutura agrícola da Inglaterra desde a Idade Média. A gente estudou no primeiro ano o feudalismo, falou sobre como era dividido um senhorio feudal, né? Na Inglaterra havia algumas particularidades no que diz respeito à organização da terra, da propriedade da terra nesse período. Tá? A gente vai ver aqui. Eu vou tentar aproximar, a gente vê em detalhes, essa que seria a planta de um domínio feudal, um manor, como era chamado na Inglaterra. Então aqui nós vemos manor house, ou seja, a casa, o que seria na Idade Média o castelo, na Idade Moderna a casa do senhor feudal, né, do senhorio. Aqui nessa área verde, a vila. Aqui na vila ficava o moinho, onde se moía os grãos para produzir a farinha, o trigo, etc. Aqui uma área de campo, né, de campos, gramados e tal, por onde passavam algumas estradinhas, e tudo que está em laranja nesse mapa era o que era de uso exclusivo do senhor feudal. Aqui é a igreja e uma espécie de convento, né, onde ficavam os clérigos. E aqui essas áreas, essas listras, são as áreas de plantação propriamente, os chamados campos abertos. Isso significa que todas essas áreas que estão aqui dessa cor laranja, tudo que era produzido e plantado aqui era exclusivo de uso do senhorio, e as partes brancas eram de uso dos servos, porém áreas tributáveis, né, que quase a totalidade disso aqui, 70%, 80%, eles também destinavam à casa como pagamento de tributos. E esses campos abertos, eles tinham uma divisão, normalmente, eram as áreas de plantação de acordo com as estações do ano. Então aqui, olha, é a área de plantação da primavera, tá? A área de plantação durante o outono. O que nos interessa mais nesse ponto é observar essa região aqui, chamada de pasto comum, ou de terras comunais, como eram chamadas. Essas terras comunais eram áreas onde era permitido o uso por parte dos camponeses. Aqui eles podiam plantar, aqui eles podiam utilizar para pastagem de pequenos animais que eles usavam no trabalho, certo? E muitos viviam nessas áreas, as chamadas terras comunais. Bom, o que foi acontecendo ao longo da Idade Moderna foi um processo chamado de cercamento dos campos. Então, nesse cercamento dos campos, o que nós vamos ver é que essa área que antes era de uso comunal, porque era uma área de solo não muito fértil, onde não era uma área propícia para a plantação, como a gente viu nas outras áreas, que eram sim os campos abertos utilizados para a agricultura, essa área aqui
Agora, a partir do século XVI, XVII, com a expansão do comércio, com a expansão do mercado, com o desenvolvimento das manufaturas que a gente viu ali, na produção de tecidos, essa região passa a ser utilizada por uma parte da nobreza de uma forma capitalista, digamos assim. O uso racional, econômico desse território. E a presença ali daqueles camponeses com seus animais pastando, etc., começa a incomodar essa nobreza. E aí vem uma série de leis que foram sendo conhecidas como leis do cercamento dos campos. E o que é esse processo de cercamentos ou de enclosures? Né? Enclosure é fechamento, né? É a cerca, é cercar. Enclausuramento. Então esse processo de enclosures fez com que essas terras fossem sendo cercadas e utilizadas por essa nobreza que vai fazer esse tipo de utilização do solo passa a receber o nome de gentry, que é uma nobreza ligada ao mercado, uma nobreza que se diferencia um pouco da nobreza tradicional feudal, ligada apenas à agricultura e à exploração do campo, mas passa a explorar suas terras de forma capitalista, né? A gentry. Essa nobreza começa então a utilizar essas terras para a pastagem de ovelhas, para a produção de lã, para vender para as manufaturas que começam a crescer nas cidades. Então esse processo de enclosures faz com que os camponeses que viviam aqui sejam expulsos, porque para cuidar de ovelhas não há necessidade de muitas pessoas, duas famílias são capazes de cuidar de ovelhas nessa região e o restante é expulso. Né? E o que acontece como consequência disso? Como consequência desse processo, nós vamos ter um processo de migração das pessoas, das terras comunais, com o cercamento delas, elas passam a ir para as cidades, né, em busca de trabalho. Os camponeses são expulsos. É a ideia de que na Inglaterra as ovelhas possuem dentes de ferro que são capazes de devorar os homens, que é uma metáfora, né, do livro A Utopia, falando sobre esse processo de enclosures, de cercamentos, né, que provoca esse êxodo rural, ou seja, as pessoas migram dos campos para a cidade. E ao chegar à cidade, essas pessoas também não vão encontrar condições de trabalho e emprego e vão aceitar trabalhar por qualquer coisa. Né? Então é um processo de transformação muito grande também dessas cidades que a gente vê ao longo do século XVIII. Você passa a formar um exército de mão de obra disponível. Então olha só o que está acontecendo na Inglaterra, recapitulando. Né? Você tem um processo de acumulação de capitais durante a expansão marítima, capitais, portanto, disponíveis que serão investidos na produção. Você tem um poder político adquirido pela burguesia que vai ser utilizado para criar as condições jurídicas, legais, para o seu desenvolvimento econômico, e nós vamos ter uma grande quantidade de mão de obra disponível decorrente desse processo de cercamento dos campos. Ou seja, nós vamos somando aí as condições que possibilitaram o surgimento do sistema de fábricas na Inglaterra. Mas além disso, nós teremos também nesse contexto estava acontecendo, e aí não somente na Inglaterra, em toda a Europa, na Itália, na França, né, principalmente, mas também na Inglaterra, e com muito destaque, um processo que ficou conhecido como a Revolução Científica do século XVII. E na sua sequência, o movimento iluminista, né, que também vão trazer elementos que serão fundamentais para o desenvolvimento da fábrica, principalmente do ponto de vista técnico, científico, e também sobre a questão do controle das populações. Nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco, porque esse crescimento das cidades, essa chegada dessa mão de obra vinda do campo, transforma a sociedade urbana, né, numa situação caótica. Né? Um outro elemento é a existência de um grande mercado interno. A Inglaterra, apesar de não ser um país tão grande, é um país insular, quer dizer, uma grande ilha, né? Mas cortada por muitos rios navegáveis. Né? Então isso possibilitava, além da navegação de cabotagem, que é a navegação
pelo mar, contornando o país todo, né, você vai ter também uma possibilidade de navegação interna pelos diversos rios que cortavam o país. Como a gente pode ver, esse mapa aqui, ele é dos primeiros anos do século XIX, mas ele serve para ilustrar isso para a gente. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, olha, a entrada de um grande rio que vai cortar o país inteiro, a entrada do rio Tâmisa aqui por esse lado, outro rio, e esses rios eles vão se ramificando aqui pelo interior do país. Então eu tenho a navegação de cabotagem, saindo daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, em vários portos que havia no país, e a navegação fluvial, comercial. Isso permitia, então, a circulação de mercadorias por todo o território. Voltando aqui, né, além desse mercado e das possibilidades de circulação de mercadorias via navegação, a Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral e de ferro, né, ou seja, carvão mineral é a principal fonte de energia, né, energia térmica, a queima desse carvão liberava o vapor que passa a ser, aí já no início do século XIX, chegando à metade do século XIX, que passa a ser o principal combustível das máquinas, que vão deixando de ser aquelas máquinas manuais, passando a ser máquinas automáticas movidas a vapor, né, com uma capacidade de produção ainda mais intensa. A disponibilidade de matéria-prima, que é o ferro, para a produção dessas máquinas, e o algodão explorado na América, nas 13 colônias na América, né, que é a principal, passa a ser, junto com a lã, já no século XIX passa a ser o algodão a principal matéria-prima da indústria têxtil, da produção de tecidos. Então esses elementos garantiam, a reunião desses elementos, não é que nos outros países não tivesse um ou outro desses elementos, mas a Inglaterra reunia todos esses elementos ali naquele contexto.